Depressão e sexualidade. É esse tema do Entre Nós dessa noite. Hoje o assunto é sério. Drauzio Varela citou que em 2020 a depressão seria uma das maiores doenças. Nós conhecemos depressão como câncer da alma. E é isso que nós vamos conversar no Entre Nós dessa noite. A depressão é um processo de construção. Não é do dia para a noite que a pessoa ela se torna depressiva. E nós precisamos entender o que necessariamente é depressão. Depressão e tristeza. Tem muitas pessoas que se denominam como depressivo, mas necessariamente elas estão tristes. Mas, Jéssica, qual que é a diferença entre depressão e tristeza? A depressão necessariamente não tem uma causa. Às vezes ela está bem no trabalho, está bem no relacionamento. A tristeza já não, a tristeza tem uma causa. A pessoa se sente triste por algum motivo. Mas, Jéssica, o que isso tem a ver com a sexualidade? Afeta de forma significativa. Pessoas que não têm vontade de viver, como elas terão vontade de terem relação sexual? Pessoas com depressão, elas têm baixa libido, elas têm baixa serotonina, que serotonina nada mais é do que o hormônio do prazer. Então, como elas vão terem desejos sexuais se necessariamente elas não conseguem, na verdade, nem ter predisposição para levantar da cama e muitas vezes fazerem coisas? E precisamos lembrar que a depressão ela tem várias caras. Não é aquela pessoa que fica deitada, quietinha, que não quer levantar, que não quer escovar o dente, que não quer fazer nada. Isso sim pode ser um dos sintomas da depressão, mas pessoas que têm excesso de irritabilidade, pessoas que verbalizam, que falam assim, se eu pudesse dormir e não acordar, se eu pudesse pegar uma reta e não olhar para trás, se eu pudesse sumir, desaparecer. Muitas vezes esses questionamentos, essas indagações são formas da pessoa pedir socorro e ajuda. Porque uma pessoa que às vezes comete até um processo de suicídio, que é uma coisa importante que nós precisamos conversar, ela não quer necessariamente acabar com a vida dela, ela quer acabar com toda aquela dor e sofrimento. Então, se você conhece alguém que precisa desse processo de escuta, de acolhimento, nós temos redes de apoio que fazem isso. Como, por exemplo, o CVV, que você liga 188 e você pode conversar, tem pessoas 24 horas para acolher todo esse processo de demanda que você traz. Por tristeza excessiva, por você estar deprimido e principalmente quando você tem o desejo de tirar o que é mais precioso, que necessariamente é a sua vida. A sexualidade, ela traz também muitas demandas que vêm nesse quadro depressivo. Pacientes que assumem a sua homossexualidade, pacientes que assumem a sua transexualidade, muitas das vezes elas se sentem muito deprimidas porque não tem todo esse processo de acolhimento da família. Sempre vem muitas críticas, o medo, a rejeição. Então, nós temos índices altíssimos de pessoas de várias orientações sexuais que se sentem muito reprimidas e elas entram num quadro depressivo severo e vem todo esse processo de ideação suicida como se a vida não tivesse valor. Mas, na verdade, a vida sempre tem valor e isso que é importante você saber e sempre fazer esse processo de acolhimento. As pessoas hoje em dia, elas estão muito acostumadas a entrarem num processo de competição emocional. Exemplo, nossa, você não sabe, eu me machuquei. Mas você não sabe, eu tô com câncer. Não, mas pior ainda, você não sabe o que aconteceu com minha avó. Então, as pessoas cada vez mais entram no processo de competição, elas não sabem escutar o que o outro está passando. E isso gera essa geração que nós estamos... Isso gera geração. E isso gera todo esse processo de desconforto dessa geração que necessariamente não desenvolve esse quadro de empatia, não consegue se colocar no lugar do outro para entender que tem uma demanda ali, que aquela questão tem importância para ele, por mínima que seja o seu ponto de vista. E você não precisa diminuir essa questão do outro falando que você tem um problema muito maior. Simplesmente ouça, acolha, mesmo que você não tenha uma resolução. Porque esse processo de carência afetiva que as pessoas estão tendo hoje em dia, você precisa parar, você precisa ouvir, você precisa se dedicar
ao outro também. Às vezes nós ficamos tão presos no nosso mundinho, com nossas questões, e se tornamos pessoas egoístas, esquecendo que o outro tem um mundo ali, que muitas vezes ele passa por situações que ele precisa simplesmente de um ombro amigo, e principalmente de um abraço. Você mesmo que está assistindo esse programa agora, qual foi a última vez que você abraçou uma pessoa que você ama? Qual foi a última vez que você disse para essa pessoa o quanto que ela é especial? E isso, quando nós fazemos isso, nós trabalhamos nossa questão da sexualidade, porque a sexualidade ela é muito mais ampla do que uma relação sexual. A partir do momento que você se envolve afetivamente com alguém, você já está trabalhando essa questão da sua sexualidade. Então, o processo de abraço, o processo de beijo, o processo de carinho, tudo isso você fará com que o dia de uma outra pessoa seja muito mais feliz. Hoje em dia, por conta dessas mensagens, por conta de uma questão muito mais tecnológica, nós estamos esquecendo de fazer pequenas coisas que pode fazer com que o dia do outro seja muito mais feliz. Então, essa depressão, esse processo... Então, lembrando, tanto a depressão e a ansiedade é a doença do século. Nós precisamos lembrar aqui em todos os estudos. A ansiedade é o primeiro degrau da depressão. Pessoas que são ansiosas, em algum momento da vida, ela poderá desenvolver um quadro de depressão. E dentro da depressão nós temos vários níveis. Então, às vezes, começa assim com uma simples tristeza. E essa tristeza não tem fim. Depois ela fica muito deprimida, depois ela fica meio apática e vai desenvolvendo um quadro muito mais severo. Quanto antes ser diagnosticado esse quadro depressivo, procurar uma ajuda médica, um tratamento medicamentoso, um auxílio psicológico, fará com que essa pessoa consiga ver que a vida sim tem cor, que a vida sim faz sentido. E sim, ela vai conseguir desenvolver essa sexualidade, até mesmo ter relação sexual de uma forma muito mais satisfatória. Muitos parceiros, até mesmo parceiras, cobram o outro por conta dessa relação sexual que não tem, e isso pode sim levar e desencadear quadros de extrema ansiedade e até mesmo quadros depressivos. Então, nós precisamos ter cuidado nas nossas relações, que nós chamamos muito dessa responsabilidade afetiva. Então, pessoal, fica o alerta. Nesse finalzinho de ano, nós precisamos lembrar que encerra mais um ciclo. Está acabando mais um ano. Muitas pessoas que têm essa predisposição a desenvolverem um quadro depressivo ou já têm um quadro depressivo instalado, elas ficam muito deprimidas, porque elas vão rever tudo o que aconteceu, elas vão relembrar todos os amores que elas perderam nos últimos tempos, elas ficam ansiosas com o próximo ano. Então, essa época do ano, nós precisamos ficar muito atentos às nossas relações humanas, a fazermos essa manutenção desses relacionamentos, porque muitas pessoas elas não precisam necessariamente de presentes, mas sim de presença, porque igual sempre falo, atividade sexual é o mínimo quando uma pessoa não está a fim de viver, porque ela vai querer ter desejo sexual com relação a outra pessoa, ela não tem vontade de nada. Então não pressione a pessoa, respeite o tempo dela, sempre dê um ombro amigo para ela, fala que sempre você estará à disposição para acolher, para ouvir em qualquer momento. Isso pode ser 10 horas da manhã ou 3 horas da madrugada. Que as pessoas com esse câncer da alma, que é esse quadro de depressão, elas querem um processo de acolhimento, simplesmente isso. E tem uma frase muito errônea que o senso comum usa, no sentido que cão que ladra não morde. Cão que fica latindo não necessariamente vai morder. Porém, pessoas que têm esse processo de ideação suicida, que elas sinalizam, em algum momento elas podem cometer alguma coisa com a vida delas. Porque sempre quando elas falam, é um pedido de socorro. É um pedido que alguma coisa não está tão legal e ela não está conseguindo administrar essa situação sozinha. Porque ela não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com essa dor. E a sexualidade, que envolve muito mais coisa e não necessariamente ao sexo, envolve essas relações humanas que nós precisamos fazermos a manutenção dela. Então, fica a dica. Você que assiste esse vídeo e tem tido muitos pensamentos não tão legais com relação à vida, rever, buscar outros sonhos, isso é importantíssimo.
Procure uma avaliação especializada, sempre tem pessoas preparadas para conseguir te acolher e te ajudar. Nós temos o CVV que ligando 188 você terá à disposição 24 horas por dia pessoas que estarão lá simplesmente para te ouvir. Então, peça ajuda. Nós vemos muitas coisas muito ruins acontecendo no mundo, mas nós temos muitas pessoas do bem que estão simplesmente para ajudar. Então é isso entre nós essa noite. Quero agradecer a participação de todos vocês. Um grande beijo e aguardo vocês até a próxima sexta-feira com um novo tema. Até lá!